Ei pessoal! Vamos para mais uma contação de histórias. Contos africanos. Parte 7. O celeiro do mundo. Quando Deus criou a terra, serviu-se de um punhado de argila que amassou muito bem antes de a lançar para o espaço, onde se espalhou de norte a sul e de leste a oeste. Deus utilizou a mesma técnica para criar as estrelas, servindo-se desta vez de bolinhas menores, que começaram a cintilar quando as projetou em todas as direções. Depois, aperfeiçoou a sua arte para formar o Sol e a Lua, enormes bolas de argila envolvidas numa espiral de cobre vermelho ou branco incandescente. Terra era deserta e árida, Deus enviou-lhe a chuva para tornar fértil. Em seguida, uniu-se ao novo planeta para gerar os seres vivos que o povoariam. O primeiro filho foi um chacal feroz e os seguintes foram gêmeos, meio homem, meio serpentes. Decepcionado, Deus retomou a técnica da olaria e moldou 4 homens e 4 mulheres de argila, os quais foram enviados para a Terra. A missão dos 8 primeiros seres humanos era simples: criar uma descendência numerosa e ensinar técnicas aos homens. A vida terrestre destes antepassados devia ter sido eterna, mas, passado algum tempo, Deus chamou-os para junto dele. Regressaram, pois, ao céu, onde Deus os proibiu de se encontrarem, pois receava vê-los a discutir. A fim de poder matar a fome, deu a cada um deles sementes de 8 plantas comestíveis, como o milho, o arroz e o feijão. A última planta, a digitária, era tão pequena e tão pouco prática de preparar que o primeiro dos 8 antepassados jurou nunca comer. Ora, acontece que todas as sementes se esgotaram, exceto uma, a minúscula digitária. O primeiro antepassado decidiu-se, então, a consumir esta última semente. Tendo rompido o juramento, tornou-se indigno de permanecer no céu. Preparou, pois, o regresso à terra. O primeiro antepassado recordou-se então do estado miserável em que viviam os homens que abandonaram a superfície da terra, como formigas, habitavam galerias escavadas no chão, não possuíam nenhum utensílio, só conheciam o fogo, e além disso, teriam tido muita dificuldade em trabalhar, pois seus membros, como os dos antepassados, eram desprovidos de articulações e moles como serpentes. Antes de abandonar o céu, reuniu, portanto, tudo o que considerou útil para os homens. Em primeiro lugar, um macho e umas fêmeas de espécies desconhecidas na terra, galinhas, galos, carneiros, cabras, gatos, cães e até mesmo ratos e ratazanas. Entre os animais selvagens, escolheu os antílopes, as hienas, os gatos bravos, os macacos, os elefantes. Pensou também nas aves, nos insetos e nos peixes. Ocupou-se igualmente do mundo vegetal, começando pelo baobá, e naturalmente, não se esqueceu das 8 sementes comestíveis que tão bem conhecia. Por fim, pretendia levar aos homens um folhe, um martelo de madeira e uma bigorna, para os ensinar a fabricar instrumentos. Tudo isso era pesado e volumoso, mas ele teve uma ideia. Com terra de céu, construiu uma pirâmide trancada, cuja base era circular e o topo quadrado. No interior, ordenou 8 compartimentos, nos quais guardou as sementes comestíveis. Nas paredes do edifício, escavou 4 escadas, nas quais dispôs os animais e as plantas. Em seguida, espetou no cimo da pirâmide uma flecha, à volta da qual enrolou um fio. Prendeu a outra extremidade do fio a uma segunda flecha, que enviou para a abóboda celeste. Faltava-lhe fazer o mais perigoso: subtrair aos ferreiros do céu um pedaço de sol, a fim de levar o fogo aos homens. Introduziu-se na oficina dos ferreiros, e utilizando uma haste encurvada, apoderou-se de algumas brasas e de um fragmento de ferro incandescente, que ocultou no folhe. Por fim, lançou seu curioso edifício para o vazio, ao longo de um arco-íris. Enquanto o fio se desenrolava como uma serpentina, o antepassado mantinha-se de pé, pronto para se defender dos perigos do espaço. O ataque veio do céu.
Furiosos, os dois ferreiros atiraram achotes acesos sobre o ladrão de fogo, obrigando-o a proteger-se com a pele de carneiro que envolvia o Foley. Contudo, o edifício descia cada vez mais depressa, deixando no seu rastro um feixe de estrelas. A aterragem foi violenta, o antepassado perdeu o equilíbrio, a bigorna e o martelo quebraram-lhe os membros frágeis, criando as articulações de que tanto carecia. Observou-se imediatamente a mesma transformação no corpo de todos os homens. O antepassado delimitou então o primeiro campo, construiu a primeira aldeia e a primeira forja. Em seguida, ensinou os homens a cavar com uma enxada. Os outros 7 antepassados juntaram-se-lhe, possuindo cada um deles o segredo de várias técnicas, como fabrico de sapatos ou de instrumentos musicais. Curta, inscreva-se e compartilhe o canal.